Bom, pessoal, nessa aula aqui nós vamos falar sobre os métodos, né, ou funções. Eu geralmente, pelo menos nas empresas que eu passei, sempre falam método quando é o C Sharp e, por exemplo, o JavaScript eles chamam de função. É, assim, quando a gente vai para matemática, geralmente função retorna algum valor, né? No C Sharp vão existir algumas situações onde não há retorno. C Sharp também no JavaScript ou qualquer outra linguagem, onde não é necessário existir um retorno de alguma informação, tá? E no C Sharp é a palavrinha void, tá? Então eu vou Estado brasileiro. Ó, quando tem o void, é, eu não aguardo nenhum retorno. Eu simplesmente vou executar o que está aqui dentro, tá? Então, esse é o primeiro recurso, né, para criar um método. Geralmente, pessoal, a gente vai ver métodos dentro de classes e aí aqui vai estar o public, tá? Como aqui a gente está direto no programa, não dá para usar, tá? Mas vai ter o public, ou private, ou protect. É, porém, isso daqui a gente vai aprender em orientação a objeto, tá? Que isso daqui é algo um pouquinho mais avançado, mas nem tanto, tá? Mas aqui para mostrar, geralmente vai estar desse jeito um método, claro que sem essa parte vermelha, mas aqui eu só vou mostrar, aí dá para usar também o método sem isso, né? Ó. Coloco só o void e tal. E aqui poderia ter 50 linhas de código aqui dentro, tá? Ó, Dom.NET Room. Ele não executou nada. Por que, que ele não executou nada? Porque eu tenho que chamar o método. Poderia ser em cima ou embaixo, tá? O C Sharp não tem essa esse requisito, tá? Pode estar aqui em cima, pode estar aqui embaixo, que ele sempre vai ver que existe um método. Aqui eu já estou chamando o método, tá? Vou executar. Ó, agora sim imprimiu a palavra Sergipe. Aí aqui, pessoal, ele pode retorna estado. Quando eu começo com string, significa que esse método vai retornar uma string. Tanto que, ó, eu terminei de a sintaxe, né? Coloquei a chavinha aqui e ele continua reclamando. Por quê? Ele sempre quando tem um string ou um int, ou podia ser um double aqui, ou um booleano, né? Poderia ser um bool. Sim, ó. Tá? Ele sempre vai aguardar a palavra return, assim, ó. E aguardando essa palavra, a gente pode utilizar esse tipo de opção, né? Por exemplo, nós colocamos o nome, criamos uma variável e atribuímos para ela o método, ó, desse jeito. O que significa? Quando a gente executar, o método vai retornar o que está aqui. Aqui, é claro, poderia ter diversos códigos, ia ter várias coisas complexas, poderia bater uma API, poderia fazer um monte de coisa, buscar no banco de dados e tal. E no fim do método, ele retorna isso, tá? Aí é claro aqui, pessoal, só para ficar claro, tá? Porque eu sei que eu também já sofri quando eu era iniciante.
aqui não necessariamente precisa ser, tá? Eu posso retornar uma variável, né? Aqui, ó, assim, tá? É que geralmente é que aqui é um exemplo muito básico, né? Aí, ó, a gente gravou aqui numa variável. Vamos imprimir ela. Ó, então nós estamos imprimindo o retorno de um método, ó. A gente está chamando aqui o retorno estado, ele retorna, coloca aqui, a gente imprime. Aí, pessoal, vai ter a situação onde é possível passar parâmetros, tá? Aqui dentro, ó, a gente vai informar algo na função e é possível a gente processar o que a gente utilizar o que a gente passou para processar a informação e depois devolver. Ou não, né? Ou poderia só passar também e tá o void aqui. Mas aqui, ó, a gente consegue fazer, por exemplo, inteiro num 1, inteiro num 2. E aqui nós vamos processar, né? Int resultado igual a num 1 mais num 2. Ó, aí eu vou te mostrar. Ó, vou retornar resultado, né? Aqui a gente vai... Deixa eu só comentar. Vou comentar esse aqui, só pra gente ir executando também e vendo o resultado, né? Ó, então aqui tem soma dois números. Então eu vou criar uma outra variável. Olha que maluquice, eu não me expliquei isso, ou melhor, é algo que é bom vocês estarem cientes. Quando eu declaro uma variável aqui dentro, ela só funciona dentro das chavinhas aqui, ó, tá? É possível, se eu tivesse feito declarado essa variável, bom, se fosse uma classe e tal e eu tivesse ela declarada fora daqui, sem essa parte aqui, iria utilizar a minha, tá? Mas é que aqui não é uma classe. Não sei se ficou claro isso, mas isso aqui só vai dar para exemplificar numa classe, não aqui dentro. Aqui é um pouquinho diferente. Então, aqui nós vamos passar o número 1, número 2 e vamos somar esses dois números, guardar numa variável e retornar o resultado. Então aqui, ó, a gente dá um igual, coloca o nome da função e passa os números, ó, 5,5. E depois a gente imprime, ó, console resultado. Vou pôr resultado função para não ficar idêntico dali, ó, resultado função. Eu vou salvar e vou executar aqui, ó. Ó, então ele aqui imprimiu o estado lá que a gente tinha escrito Rio de Janeiro. Aqui é o melhor formato para fazer isso, tá? Esse código é fazer desse jeito, tá? Isso é uma otimização, não precisa fazer daquele jeito que eu tinha feito. E aqui também não precisa pegar, processar e gravar. Estou dando um exemplo aqui e até para vocês já irem treinando e tal. Mas ó, aqui vocês podem fazer direto assim, ó. Ele já vai somar e já vai retornar aqui, ó. Tá vendo? Ó, não muda nada. Tá? Bom, para questões mais simples, aqui é claro, poderia ser o inteiro, poderia ser uma string, tá? Poderia ser um booleano também. Aí ele iria reclamar se eu passasse algo diferente, tá? Ó, por exemplo, se eu tentar passar um 5 assim, ó, ele reclama, tá? Porque ele é tipado, né? O C# ele é fortemente tipado, ele não aceita essas coisas assim, tá? Deixa eu pensar se tem mais alguma questãozinha aqui. Mas basicamente é isso. Numa função a gente cria, passa os parâmetros ou não.
e a gente aguarda um retorno, tá? Isso é o básico. Aí vão existir algumas coisas um pouquinho mais avançadas, só que já entra em orientação a objeto. Por quê? Aqui a gente consegue passar também um objeto. Esse objeto vai ser uma referência do que a gente passou aqui dentro. Aí entra em umas questõezinhas que não é o básico que a gente está passando nesse início, tá? Não posso passar isso agora para não confundir. E também eu iria incluir coisas que vocês não viram ainda nesse curso, né? Porque eu entendo que aqui tem várias pessoas que são iniciantes, eu tenho que passar coisas no processo correto, né? No processo certinho aqui de aprendizado. Bom, pessoal, isso são os métodos, né? Ou funções. Até a próxima aula.